Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens entre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Podem se sentar, queridos. Eu quero hoje meditar um pouco. Eu anotei aqui alguns textos, né? Sobre Silas. Durante o dia, hoje, eu estava a trabalhar e pensar nesse servo de Deus, esse homem que labutou, que trabalhou pelo reino. E é muito interessante que, apesar da Bíblia citar várias vezes seu nome, eu não me lembro de ter pregado um sermão sobre ele. E eu também nem escrevi o sermão. Eu vim aqui só para meditar em alguns textos com os irmãos e aprender com a vida desse homem. O primeiro ponto que eu vejo aqui é: sirva a Deus, mesmo que o teu nome não esteja no cabedal, que não esteja em destaque. Silas é um homem que está ali a serviço da igreja. Ele é um líder. Aqui no final do versículo, homem distinto entre os irmãos. Na outra versão diz que era um líder entre os irmãos. Ele se destacava entre os irmãos. Escuta, todo serviço que você faz para Deus tem que ser para a glória dele. Amém. Vivemos hoje um tempo onde o holofote está muito focado nas pessoas. As pessoas trabalham para Deus, mas a glória tem que ser delas. É da pessoa, é do ministério, é daquele foco. E se retira o foco de Deus. Paulo escreveu e disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja primitiva, irmãos, quando nós olhamos para ela e pensamos numa igreja perfeita, não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que enfrentou seus embates, enfrentou suas lutas, suas dificuldades. O capítulo 15 de Atos dos Apóstolos era um momento em que, pela qual a igreja vivia na sombra de um grande problema. Por quê? Porque os gentios estavam sendo salvos. A igreja, na sua maioria, era formada por judeus. E agora tinha um conflito enorme. Porque os irmãos judeus queriam que os gentios obedecessem a lei. No capítulo 15, alguém leia para mim, verso 6. 15, 6. Vai ter que ser rápido. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerarem este assunto. Reuniu-se, congregou-se, apóstolos, anciãos, para considerar esse assunto. Houve aqui um concílio. A questão era séria, precisava se debater, se resolver. As questões aqui diziam respeito ao futuro da igreja. Sempre vai ter situações que precisamos orar, buscar a Deus. Mas para isso, irmão, nós precisamos de ter comunhão. Alguém já disse, é comunhão, não é comunhão. Porque algumas igrejas também é comunhão mesmo. É as unhas e garras. Mas é comunhão. É tudo em comum. Havia ali um conflito. Havia uma dificuldade. Porém, o que fazem
se reúnem, vão examinar. Pedro dá a palavra no capítulo 7, mas no versículo 14, Tiago, então, ele vai dar a palavra de como as coisas deveriam ser conduzidas. Fechou-se o assunto. Foi determinado, então, que os gentios não haveriam de ter que se submeter às leis judaicas. Verso 19 diz assim: por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Entenda o que é que está sendo dito, irmãos. Olha o peso da palavra. Não se deve perturbar. É forte isso. Paulo está dizendo: judeus, vocês estão perturbando os gentios que estão se convertendo. Eu disse que eu quero repetir. E eu faço uma pergunta para você, para quem nos assiste através das redes sociais, depois vamos compartilhar com as outras igrejas. Escuta, qual é o seu papel na igreja hoje? Os judeus, Paulo está dizendo: olha, não devemos perturbar aquele gentil que se converte a Deus. O seu papel é auxiliar ou perturbar? Você ajuda ou você perturba? Paulo está dando, melhor dizendo, Tiago, ele vai trazer para a igreja essa reflexão séria, necessária, que não poderia. Aí o verso 20 ele diz assim: mas vamos escrever para que se abstenham das contaminações do ídolos, da imoralidade sexual, das carnes de animais sufocadas e do sangue. 4 pontos. E ele diz: olha, é isso que vamos estabelecer para todas as igrejas. E aqui entre nós irmãos hoje. Verso 22, ele então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens entre eles e enviá-los para Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. O que eles estão fazendo? Separando aqui irmãos que iriam dar notícia para os gentios. A igreja de Antioquia, que lá estava aguardando uma resposta da igreja de Jerusalém. E Silas é enviado. Escuta, irmãos, eu nasci num lar cristão. Sou grato e eternamente grato a Deus por isso. Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos pastores que eu tive, pelos meus professores de escola bíblica dominical. Sou eternamente grato ao Senhor por tudo que Deus me proporcionou na minha infância e adolescência. Guardo com muito carinho tudo que Deus me deu. Porém, eu digo, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis, complexos. Por quê? Porque o Evangelho a cada dia está sendo diluído. Você ia comprar o leite lá, leite integral. O que é isso? O leite que é puro. Hoje, quando você compra uma caixinha de leite, não é leite puro. Está escrito integral. Mas ali existe toda uma composição química de conservação e não é puro. Agora, qual é a parte pior? A parte pior, queridos, é que estão fazendo isso com o Evangelho. O Evangelho com um monte de aditivos que são acrescentados. E qual é o intuito? Não, nós precisamos segurar as pessoas na igreja. Nós precisamos ter tempo cheio. Precisamos fazer o ministério crescer. Monta-se hoje megas templos. E a minha pergunta muito séria para mim, para você refletir: de que adianta termos templos grandes e cheios de pessoas vazias de Deus? Eu sempre tenho afirmado, irmãos, eu quero uma igreja cheia, eu quero uma igreja grande, mas de crentes que vão para o céu. Não dá para nós enganarmos a nós mesmos, fingir que estamos sendo crente e lá na reta final, porta fechada, misericórdia, irmãos. Você quer ver um momento desesperador? Desculpa, os irmãos portugueses, não sei se vocês vão conseguir entender. Lá no Brasil tem um chamado Enem, onde alunos, eles estudam durante um ano inteiro para fazer a prova e ele depende daquela nota do Enem para entrar na faculdade. E quantas das vezes, no dia da prova, você encontra os atrasados?
chora, se joga no chão, portão fechado. É 8 horas para entrar, 8 horas, o barzinho está ali. Aí o pessoal suando, e chega, por favor, não pode. Já fechou. Vamos com uma história aí, não entra mais. Quantas pessoas já perderam o voo? Se atrasou, não entra, queridos. A má notícia é essa. Se nós nos atrasarmos a nossa vida de santidade, de pureza, de obediência a Deus, não entra no céu. Não tem condescendência para ninguém. Ninguém burla. Não, amados. Infelizmente, os brasileiros têm essa tendência, né? Do jeitinho brasileiro. Isso não funciona no reino de Deus. Isso não funciona no céu. O céu é de Deus, a regra é de Deus. Aleluia! Só entra se fizer Deus. O irmão Silas, ele é um líder em Jerusalém. E o que os irmãos fazem? Você vai ser enviado para Antioquia. E o que ele faz? Ele vai. O que é isso? Obediência, desejo de servir a Deus. Se hoje Deus te chamasse para você ir para algum lugar, qual é a posição do seu coração? Hoje nós estamos ficando cada vez mais crentes que são donos dos seus próprios narizes. Não tem mais direção de Deus. Se Deus apontar para cá, Ele diz, não, eu quero ir para lá. Escuta, irmãos, eu e você temos livre-arbítrio e Deus respeita isso. Ah, pastor, por que nós temos que obedecer? Porque o que é receber Jesus? Eu recebo Jesus como meu Senhor. E o que é ser Senhor? Ser Senhor é aquele que manda, quem dá a palavra final. O problema é que nós nos convertemos, mas não nos rendemos. Queremos a salvação, mas não queremos o senhorio. Queremos continuar mandando na nossa vida. Escuta, vai perder o céu. Isaías diz assim: minha é a glória, não darei a outro. Deus não divide a glória dele com ninguém. E nós cristãos precisamos aprender. Escuta, quando Jesus esteve no seu ministério, lá no Getsemane, está transpirando sangue. Lucas escreve que grandes gotas de sangue caem ao chão. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Infelizmente essa oração já não se é mais ouvida, porque a oração de hoje é assim: Senhor, passa de mim esse cálice e seja feita a minha vontade, não a tua, Senhor. Estamos invertidos. Quando eu olho para Silas, ele é um líder em Jerusalém e ele é enviado para Antioquia. Escuta, isso traz transtorno. Nós estamos falando de mudança de local, nós estamos falando de mudança de cidade. Você tem que deixar atividade, tem que deixar coisa. E ele não está murmurando, ele diz: tá bom, estou indo. Mas ele vai fazer o quê? Só vai levar cá. Aí a pessoa vai dizer assim: mas se Paulo e Barnabé já vai, para que eu vou? Quando nós servimos a Deus, irmãos, com o interesse do nosso coração, não importa que seja aparentemente só para fazer número, mas eu vou pegar esse mesmo. Não importa. Eu quero obedecer, eu quero ser participante, eu quero estar de junto. E Silas é esse homem que vai, está disposto a ir. E diz a palavra que na carta tem uma descrição aqui que eu acho muito forte. No capítulo 15, nós estamos ainda em 15 de Atos. Olha o que diz o verso. Vamos começar do 25. Olha o que diz: pareceu-nos bem, chegados. Eu vou ler com você. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, elegeram alguns homens enviados a vós, com nossos amados Barnabé e Paulo, homens
que expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? Homens que expuseram as suas vidas. Escuta, sabe o que esse texto está dizendo? Homens que abriram mão da sua própria vida por causa do nome de Jesus. Se arriscaram, correram risco, não amaram a si próprio, não amaram a própria vida. É mais ou menos assim: viver ou morrer fazendo a vontade de Deus. Amém. Se é para viver, amém. Se é para morrer, também amém. É assim que é descrito sobre esses homens. E aí ele vai arrematar dizendo: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Sabe o que é isso? Unidade. Paulo e Barnabé estão indo com uma carta. E está dizendo aqui que Judas e Silas, eles vão dizer as mesmas coisas. Deus quer uma igreja em unidade. Precisamos pregar a mesma palavra. Precisamos crer na mesma palavra. Precisamos anunciar a mesma palavra. Não havia conflito de ideias. Judas e Silas vão pregar a mesma palavra que está na carta. Não tem discordância, não tem ideias diferentes. O verso 30 diz: olha, os que foram enviados, partindo para Antioquia e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Olha a questão agora. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Deus está à procura desse tipo de homem, desse tipo de mulher. Deus está procurando homens e mulheres que consolam os irmãos, que têm conselho de Deus, que fortalecem a igreja. Sim, amados. Olha, precisamos dar as mãos e dizer: vamos junto. Vamos junto para o céu. Vamos caminhar para o céu. Precisamos de conselhos de sabedoria, conselhos que tragam a presença de Deus. Silas e Judas são esses homens que chegam em Antioquia, não é para causar, é para somar, é para trazer fortalecimento naquela igreja. Qual era o propósito de Silas? Ser enviado para apresentar a carta. Mas sabe o que aconteceu? Apenas de um pequeno trabalho, da obediência daquele trabalho, se transformou em uma missão de vida. Escute, verso 31 diz assim: tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Sabe por quê? Estava dando resultado. A igreja precisava dele ali. E Silas se predispõe e diz: estou disponível, estou aqui, eu vou ajudar, eu vou cooperar. É mais ou menos assim, já está liberado. Ele diz: não, eu vim para somar, eu vim para ajudar, eu vim para acrescentar e vou permanecer aqui. Aleluia! Irmãos, Deus está procurando homens e mulheres disponíveis para somar no reino, para fazer a diferença. Há toda uma ação demoníaca, diabólica, que tenta enfraquecer a igreja de Deus. E lembre-se, Satanás tem um menu de vários e vários sabores de bandejas dele, para seduzir a igreja, para tirar a igreja do foco, para fazer a igreja errar. Ele não brinca em ser isso. Tem crentes que brincam de ser crente, agora o diabo não brinca em ser diabo. Ele é diabo e faz bem o seu trabalho de diabo. Ele é adversário e ele não cansa de ser adversário. Ele está ali travando, tentando travar a caminhada da igreja. E nós temos que nos revestir de Deus. Nós temos que tirar a armadura de Deus. Nós estamos numa guerra, irmãos. Nós estamos numa guerra. Nesta guerra, primeiro, salva-te a ti mesmo. Quando Paulo vai escrever de volta, ele diz: cuida de ti mesmo. Não adianta nós tentarmos cuidar
de outros e não conseguir cuidar de si mesmo. Aleluia. Não perca a tua salvação. Não deixe o inimigo criar situações em teu coração que te faça você perder o céu. Eis que cedo vem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É preciso ter atenção. Silas se predispõe a permanecer, a ficar. Agora, a vida desse homem vai desenvolver no meio da igreja. A disponibilidade, entenda, que dá o crescimento em Deus. O outro ponto que eu observo é que, no verso 22, está dizendo que ele é líder. Aqui, quando nós lemos no verso 32, dizendo que ele é profeta. Ele tinha versatilidade. Um homem que tinha dons e estava disponível em obedecer. Escuta, os dons e ministérios que Deus te dá não é para te tornar independente, é para você se tornar mais dependente de Deus. Eu lembro, uma certa vez, o meu professor disse que chegou uma irmã na igreja, e aí a irmã falou assim: pastor, eu estou aqui para servir, eu vim cá para cooperar. E ela disse assim: olha, pastor, eu tenho todos os dons. E aí meu professor, o pastor Joel, estendeu a mão e falou assim: bem-vindo, Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo encarnou. Irmãos, ninguém tem todos os dons. E por que não tem? Porque Deus não quer que sejamos independentes. Aquilo que falta de dom em mim vai dar em você. E é juntos que vamos trabalhar e fazer. Aleluia! É por isso que ele repartiu e deu a cada um conforme lhe apraz. E eu tenho que entender que aquilo que Deus me deu, eu tenho que fazer com um grande zelo. É um presente, é uma dádiva que Ele me deu para servir ao reino, para cooperar na vida, para ajudar pessoas. Silas, ele é um líder, ele é um profeta e está sendo útil na igreja de Antioquia. Nós sabemos que a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé fizeram um percurso onde vidas e vidas foram alcançadas. Porém, quando eles estão preparando para a segunda viagem missionária, uma crise se instala. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele decide que vai ele e Barnabé na viagem. Barnabé diz: vão levar João Marcos. Paulo diz: não vai. Comigo não vai. João Marcos abandonou. Ele não foi fiel. Ele nos deixou. Sabe o que a Bíblia diz? Verso 39, olha o que diz: houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Houve entre eles uma contenda. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando de Barnabé. Dividiu sua opinião. Barnabé entendia que tinha que cuidar de João Marcos. Paulo disse: comigo não anda. Paulo era bem radical. Voltou, mandou para trás: comigo não vai. Se você perguntar, pastor, quem está certo? Todos os dois, segundo ponto de vista. Deixa eu dizer para você, o que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo aí: fazer a obra de Deus na direção. Nós não estamos de passeio. Não é a hora que você quiser ir embora, você vira as costas e vai embora, abandona tudo, larga tudo, não. Paulo está dizendo: quer andar comigo? Então não é você debate. Tenha um compromisso. Vai até o fim. Comigo não anda. Isso é a posição de Paulo. Está errado, não. Ele queria pessoas que tivessem lado errado. Ele disse assim: pode contar comigo, tá? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, estamos juntos. Barnabé está errado? Não. Barnabé não tem segunda oportunidade. Barnabé olha para João Marcos e falou: garoto, foi fraco, eu vou investir nele. Está errado, não está errado. É o que eu disse: Deus não dá o dom para todos. Não.
A Barnabé coube a posição de cuidar de João Marcos. Hoje, quando você pega a aba da Bíblia, o segundo evangelho é escrito por esse garoto. E Paulo disse: não vou, não vai comigo. E que Barnabé investiu. Entenda, as pessoas são diferentes. Você precisa de discernimento de Deus para caminhar com todos. E eu quero olhar para esse texto e dizer, irmãos, tem um ponto aqui que é importante. Houve uma grande discussão. A minha versão, ela houve uma desavença. Houve um entendimento que não batia. Paulo tinha uma posição firme, Barnabé tinha uma posição firme. Nenhum dos dois cederam. E decidiram o quê? Barnabé, você vai para Chipre e eu vou voltar a fazer a rota. Paulo, ele vai fazer a rota e Barnabé vai fazer outra rota. Escuta, até mesmo naquilo que pensamos diferente, tem que somar o reino. Sabe por quê? Aleluia. Em meio a essa desavença entre Paulo e Barnabé, o reino de Deus ganhou. Porque ia ter uma comitiva missionária, agora tem duas. Sabe por quê? Porque no coração de Paulo e de Barnabé tem espaço para mágoa, ressentimento. Ok, não pense igual você, meu irmão, mas eu te amo. Não dá para fazer, mas eu te amo. Somos irmãos, estamos em Cristo. Aqui não tem ódio, não tem rancor, não tem. Não. São dois irmãos. E vão fazer a obra. Vão tocar a obra na frente. Amém. E aqui, irmãos, olha o verso 40 que diz: mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Lembra? Silas estava em Jerusalém. Foi incumbido de ler a carta em Antioquia. Cumpriu a missão, resolveu permanecer. Agora ele tem um chamado missionário para viver. Ele vai andar ao lado de um dos maiores nomes do Novo Testamento, porque ele se posicionou em disponibilidade. Tem muita gente que diz: Senhor, me usa, mas não passa pelo vale da humilhação. Silas, ele deixou o lugar de Jerusalém, que ele era um líder. Silas, ele abriu mão de sua posição de profeta e ele foi lá só para falar com os irmãos, só para apresentar a carta. E aqui Deus vai honrar a vida dele. Ele vai se tornar o companheiro do grande apóstolo Paulo. Deus está contando conosco, irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos estar completamente aliançados com Deus, para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Mas entenda uma coisa: a grande dificuldade que cerca a igreja hoje, coração não entregue, coração não totalmente rendido ao Senhor. No Evangelho de Marcos, deixa eu ver, acho que é o capítulo 7, versículo 21. Deixa eu ver se é isso. Ok, é isso. Olha o que Jesus disse. Por quê? Do interior do coração de quem? Entenda, homem aqui não é sexo masculino. Homem aqui é homem e mulher. É o gênero humano. Porque do interior do coração, eu vou ler parafraseando, do homem e da mulher, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem do diabo. Procedem de dentro do coração e do homem. Sabe o que eu tenho que dizer para você? Você tem um campo dentro de você. Se você ficar semeando na carne, vai gerar esse tipo de fruto. Você tem que ir lá,
Corta tudo, joga isso tudo fora. E deixa o fruto do Espírito Aleluia. brotar na tua vida. Porque o teu coração, a Bíblia fala assim: a boca fala, o coração está cheio. Se teu coração estiver cheio do Espírito Santo, vai sair fruto do Espírito Santo. Mas se o seu coração estiver cheio da iniquidade, vai sair todas essas coisas. Procedem de dentro do coração. Tem que mudar o coração, tem que trocar. Tem que trocar o coração. Por isso, quando o profeta Joel foi profetizar para a sua nação, ele disse: olha, chega, eu não quero mais vestes rasgadas. Isso é show, isso é teatro. Rasga o coração, tem que rasgar o nosso coração. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Um espírito quebrantado, que nos rasguemos diante dele, dizendo: Senhor, eu abro mão do meu comando. Eu não vou andar mais segundo o meu coração, mas eu vou andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É por isso que Jesus disse: qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Amarás o Senhor de todo o teu coração, quer dizer, não tem espaço para o pecado, não tem espaço para mim mesmo. O meu espaço é totalmente preenchido por Deus. Por Deus. Deus está à procura de homens, mulheres, que vai somar na vida da igreja, que vai fazer a diferença, que vai cooperar para que o reino avance, irmãos. O nosso tempo de século XXI, se Jesus não voltar logo, irmãos, nós vamos ver coisas. Eu pensei que não viveria para ver, porque professores, livros de teologia já diziam isso lá atrás, 30, 40 anos atrás. E infelizmente eu vivi para ver igrejas ordenando pastores homossexuais. Isso apenas era uma ideia, um conceito. Se falava lá atrás, dizia assim: olha, a igreja vai se corromper tanto que vai ter pastores homossexuais. Chegou o tempo. A palavra de Deus já não é mais tida como regra. Não. Abriu-se concessões. Hoje vemos cada vez mais as pessoas procurando o evangelho que agrada a si mesmo, agrada a si próprio. Irmãos, por favor, coloque em Lucas capítulo 14, versículo. Bota o 33, que eu vou pegar aqui o outro. Pode colocar o 33. Jesus disse assim: assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu Senhor. Esse é um texto lido, decorado, mas não é praticado. Quando nós olhamos, irmãos, no verso 26, do 26 em diante, olha o que Jesus está falando de evangelho. 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser possível. Deixa o 26. Observa o que Jesus está dizendo. Qual é o maior amor da vida de qualquer pessoa? São seus progenitores. Existe esse senso de amor, de apego ao pai e à mãe. E Jesus está dizendo: se não aborrecer, aborrecer que tem o significado de não amar menos. O amor a Deus tem que estar acima do amor ao pai e à mãe. Então, olha a construção que ele está fazendo. Pai e a mãe, progenitores. Depois ele diz: se não aborrecer a mulher, aqui é a configuração de cônjuge. Então, o marido,
vai ter que amar a Deus mais do que sua mulher. A mulher vai ter que amar a Deus mais do que seu marido. Agora vem outra configuração dos filhos. Filhos é pedaço do coração, é pedaço da gente. A gente chega a dizer, eu prefiro que bate em mim do que bater no filho meu. Mas Jesus está dizendo, se não aborrecer, se não amar menos os filhos. E aí consolida o conceito de família, irmãos e irmãs, o núcleo familiar. Jesus está dizendo, as coisas mais importantes da tua vida, se estiver acima de Deus, você não pode dizer isso. Jesus não está mandando você largar a família. Jesus não está mandando você desprezar a família. Ele está dizendo, ame a sua família, viva o melhor, mas tenha o espaço de Deus como prioridade. Aleluia. Ele tem que ter a primazia. Versículo 27. Qualquer que não levar a sua cruz, ele não vier após mim, não pode ser possível. Esse texto ele é fortíssimo. Sabe por quê? Sabe o que significa isso, irmão? Quando o criminoso ele era sentenciado, ele tinha que pegar a sua cruz e carregar até o local da sua crucificação. Na sua cruz estava escrito o seu crime. Então ele ia caminhar nas ruas como um criminoso que estava indo para a sua morte, como condenado. Quando Jesus diz, qualquer que não levar a sua cruz, eu fui condenado pelo pecado, eu dei uma marca do pecado, mas Jesus me libertou. Eu estou livre de toda a condenação, eu estou livre de todo o pecado, porque eu estou seguindo a Jesus. Eu já morri para o mundo, eu fui crucificado, eu já recebi perdão de Deus. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E infelizmente, irmãos, cada vez mais esse evangelho está se diluindo, porque as pessoas elas estão muito mais preocupadas em serem felizes. A pastora começou a falar, mas é uma verdade. Escuta. Se falaram para você mentira, o evangelho não é para te tornar feliz. O evangelho é para te tornar santo. O evangelho é para te levar para o céu. E eu costumo dizer, se der para ser feliz, amém. Se não der para ser feliz, vamos para o céu assim mesmo. Chorando, gemendo, mas vamos para o céu. O que adianta estar sorrindo feliz e cuidar? Calma, irmãos. A nossa alegria está aqui dentro, não é externamente. É dentro, é a postura, é a vida que se vive com Deus. Silas é esse homem que se dedicou, se postulou, colocou disponível. E eu acho que é o texto que quase todo mundo conhece ele, a situação da prisão que ele tem ali em Filipos. Mas foi preso por quê? Porque libertou uma jovem. Porque uma jovem foi alcançada pelo poder do Senhor. Diz a Bíblia no verso 19 que quando os donos da jovem viram que, capítulo 16, versículo 19, quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Verso 22 diz, então a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados rasgaram-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Aí tem que lembrar de Laureate. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Escuta, servir a Deus é enfrentar tudo, sem abater a fé e sem se amar. Primeira chicotada que o crente toma, ele já pula fora e diz, eu não estou aqui para isso. Não, estou mesmo, estou fora. Eles não apenas foram surrados, foram humilhados. Talvez é uma tendência nossa, irmãos, de lermos a palavra e não observarmos os detalhes. Entenda? O texto está dizendo o seguinte, olha,
os magistrados rasgando-lhe as roupas. Humilhação pública. Rasgaram as roupas deles, deixaram eles nus e açoitaram eles com vara. E depois que estavam açoitados, cheios de vergonha, sangrando, tem atendimento médico? Não. Lançam na prisão. E lá na prisão, olha o que o verso 24 diz: e este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no trono. As ilustrações que são feitas, né, geralmente colocam os dois pés juntinhos ali. Não. Era para incomodar. É um distante do outro. É para causar mais dor. Esses dois homens que estavam proclamando o nome do Senhor foram humilhados, açoitados, surrados e aprisionados. Oh Deus, só tua misericórdia. E lá na prisão, o que fazem eles? Não reclamaram. Ah, não nada. Eles dizem, mas ele, Senhor, peraí, eu obedeci para nós, vim para a missão, libertamos uma vida que estava ali cheia de demônio. Peraí, eu recebi. Essa é a voz do século XXI. É a voz do século XXI das orações que os peitos falam: Senhor, eu jejuei, orei, eu fiz tanto, e olha o que eu recebo. Tadinho de mim, Jesus. É as orações de hoje. Senhor, olha para mim, porque você está no processo. A Bíblia está dizendo, o verso 25, da seguinte forma: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os presos deviam pensar: esses caras são tudo doidos, esses homens são doidos. Tomaram uma surra, estão todos aleijados, estão cantando, estão orando. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Esse é evangelho. Da tua graça. Deus está à procura de homens e mulheres assim. Silas é marcado, nós conhecemos ele aqui. Mas ele, quando começou na caminhada, ele foi fazer serviços pequenos. E a premiação dele parece que é essa, mas escuta. Mais vale estar surrado dentro da prisão fazendo a vontade de Deus do que estar nos palácios dos reis servindo a Satanás. Só tua misericórdia. Aqueles homens estavam ali marcados por fora, mas saltando de alegria por dentro. Podem bater no meu corpo, podem ferir meu corpo, mas não podem tocar no meu compromisso, na minha fé, na minha aliança. E eles ali estão a orar, cantar. Aí o verso 26 diz que de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e os outros presos. Sim, escuta. Deus tem seus meios e seus métodos. E eu vou te falar uma coisa, talvez você não tenha refletido sobre isso ainda. Por que o terremoto? Por que o terremoto? Quando você olha para o capítulo 5 de Atos, um anjo vai lá e tira os apóstolos da prisão. Quando você lê Atos 12, um anjo vai lá e tira Pedro da prisão. Mas em Filipos não. Não é anjo que tira Paulo e Silas da prisão. Sabe por quê? Porque ele tinha coisas para fazer naquele lugar. Tinha um carcereiro para ser alcançado. Tinha a família de um carcereiro para ser alcançado. Deus pega os limões da vida e faz uma grande limonada. É só você se colocar disponível para Deus. Não murmure, não reclame. Talvez os vergões da tua carne, as marcas das dores sobre você, é porque tem famílias que Deus quer salvar através da sua vida. Então não murmure, não reclame. Os vergões de Paulo e Silas foi a razão daquele homem se converter. E é forte pensar que ninguém fugiu. Irmãos, preso está louco para fugir, mas não fugiu ninguém. Por quê? A
E o carcereiro que estava dormindo, o cântico de Paulo Silas fez ele dormir. Tanta paz que estava naquele lugar. Ele abruptamente olha e pensou, viu tudo quebrado, pensou, opa, cada preso, entenda, o soldado romano, se fugiu preso, tira coisa. É vida pela vida. Então não tem suborno. O que quer dizer? Paga 1 milhão, vai morrer, então não vai vender o preso. Agora, a prisão inteira de pessoas, então ele tem que me matar quantas vezes? Então ele já pensou, melhor eu morrer do que ser executado por eles. E no momento que este homem ele vai tentar cometer um suicídio, olha o verso 27, bota o 27. Acordando o carcereiro, vendo aberto as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando dos presos de fugir. E Paulo grita, não faça mal, estamos todos aqui. Todos estavam ali. Escuta, Deus usou a vida de Paulo e Silas para salvar o carcereiro e para trazer esperança para aqueles presos que eles. Qual é o impacto da tua vida? De onde você chega, de onde você vai? Eles estavam no pior lugar, e naquele lugar ele conduziu vidas à salvação. Irmãos, teria muitas coisas para compartilharmos, para falar, mas o Espírito Santo é aquele que ministra, que fala, e eu te convido para se colocar de pé. Seja alguém disponível, seja alguém que soma, seja alguém que esteja trabalhando em prol do reino de Deus. Feche os olhos. Senhor Deus, eu oro a Ti. Eu clamo por esta igreja. Clamo pela vida dos meus irmãos. Senhor, pois cumprir o Teu propósito nesse lugar. Cumpra as Tuas promessas, Senhor, nesta casa. Abra as portas financeiras. Senhor, traga um renovo. O poder do Teu Espírito, agir no Teu Espírito, Deus, nesta igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abrindo essa obra. Batiza com o Espírito Santo, os que não são batizados. Enche o Teu povo, Deus, da Tua presença, da Tua glória. Eu clamo, Deus, pelo Teu renovo. Traga um tempo novo, Deus, tempo de avivamento, tempo de mover dos céus. Que haja libertação de vida, transformação de vida nesse lugar. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas pelo poder que é no nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Guarda a tua igreja. Os irmãos que não puderam aqui chegar, seja com eles, Pai. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande, maravilhoso e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as 12 consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo, amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.